Bom dia! Olá, minha gente criativa, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindas à nossa live aqui do Instagram para bater papo, para tirar dúvidas, para falar sobre a criação de acessórios originais, exclusivos, feitos à mão, modelados com Polymer Clay, que é o material com o qual eu trabalho, com o qual eu faço as peças que eu uso e ensino pessoas a fazer no Brasil e também fora do Brasil. Tenho alunas que fazem acessórios exclusivos, peças únicas com esse material. Para quem não me conhece, eu sou Patrícia Costa e hoje, gente, especialmente hoje, que é a nossa última live do Instagram aqui do ano, eu trouxe para vocês um tema que é assim, chegando no final de ano a gente começa a pensar nessas coisas, né? O que que eu vou fazer o ano que vem? O que que eu vou fazer do meu ateliê? O que que eu vou fazer da minha atividade? O que que eu espero de 2023 para o meu trabalho, para minha atividade com Polymer Clay, com a cerâmica plástica, fazendo acessórios. Então eu quero falar com vocês hoje um pouquinho de como programar e preparar, não ficar esperando, né? Não ficar aí na zona de conforto, que às vezes nem é tão confortável assim, né, gente? Esperando que as coisas aconteçam. Então, para mexer a energia, para fazer as coisas acontecerem, a gente também precisa movimentar, né? Movimentar as ideias, movimentar o cérebro, colocar as coisas aí num papel, começar a imaginar o que você gostaria que acontecesse, para que essas coisas venham realmente acontecer com base nas ações que você deve tomar. Também não adianta só colocar no papel, né? O papel tá ali para te lembrar o que você precisa fazer, tá bom? Sejam bem-vindas todas as meninas queridas que estão chegando por aqui. Como eu estava falando, gente, a ideia hoje aqui desse bate-papo é simples. Eu vou passar para vocês assim 4 passos que eu pratico quando chega essa época de final de ano. Se não dá tempo de fazer na última semana, nos últimos 15 dias de dezembro, coloca para a primeira semana, para os primeiros 15 dias de janeiro, você fazer essa atividade, esse exercício, né, aí dentro do seu espaço onde você trabalha, caso você escolheu trabalhar com a cerâmica plástica, com os acessórios exclusivos para empreender, né, que é a forma que eu escolhi, né, que é o que eu faço hoje. Então, o que que é importante você ter em mente quando vai chegando esse finalzinho de ano? A gente sabe que quem é mãe, quem é dona de casa, que também é artesã, que trabalha, né, tanto no seu espaço, aí no seu ateliê, no seu estúdio, mas também tem as atividades dentro de casa, a gente sabe que a correria do final de ano, com visitas que às vezes chegam, né, ou com viagens que você está preparando, a coisa fica meio tensa, não fica? E, gente, hello, bem-vindo ao mundo real. É sempre que eu falo na minha live do YouTube. Live do YouTube eu falo, ó, aqui é ateliê real, é ao vivo. Se der uma coisa errada, acontece tanto comigo aqui no meu ateliê, como pode acontecer no seu, né? Como vai acontecer uma coisa talvez errada aí, também pode acontecer comigo. E no nosso mundo real de mãe, de artesã, de designer, de empreendedora, muitas coisas podem atrapalhar o nosso meio de campo aí, o nosso andamento para as atividades de final de ano. Então, se não dá tempo de fazer no finalzinho, faça no começo, né? No começo do ano, porque a gente realmente tá aqui conversando sempre no mundo digital online, mas a nossa vida acontece aqui na vida real, né? E não estamos livres de passar por impasses. E quais são, então, esses quatro passos que eu gosto de praticar perto dessas datas aí, para a gente poder ter uma visão, assim, né? Ter ali um cume, um morro lá na frente para você mirar e subir para o ano que vai chegar. Gente, é simples, não é nada assim de outro mundo, mas é importante que você faça para você ver como que as coisas podem ir tomando outro caminho, né? A primeira coisa que eu gosto de fazer, eu acho assim, muito importante, é uma coisa que relaxa, é uma coisa que desintoxica, entre aspas, e que dá assim um ar, um respiro gostoso dentro do ateliê, é fazer uma bela de uma limpeza, ou no final ou no comecinho do ano, para você observar tudo que está fora do lugar, o que você não está usando mais, organizar melhor, né? Essas coisas aí dentro de caixas ou de lugares que você tem acesso para você usar. Tem fio que você não usa porque você nem sabia que estava ali. Tem fecho que tá lá numa caixa que não tem nada a ver com a caixa onde você guarda seus acabamentos, tá? Então, primeiro, fazer uma limpeza geral no seu espaço. Descobrir o que você tem, o que importa e o que já não está mais condizendo com as atividades que você está exercendo agora, com as peças que você está criando. Não jogue material fora. Guarde, coloque lá numa caixa, lá escreva material excedente para você usar depois, o material extra, né? Para você deixar o seu espaço mais leve, para você poder trabalhar com um ambiente mais clean, um ambiente mais limpo, que te dá mais mobilidade dentro do seu espaço, inclusive, tá? E limpeza, gente, é importante, né? A gente tá aí com todas as coisas montadas em cima da mesa,
Às vezes a gente passa um pano assim, né? Mas ali, olhando mais de pertinho, tem ainda mais sujeirinha, tem mais coisinhas pra gente ajeitar. Até porque quando a gente trabalha com massas clarinhas, com massa branca, é importante que o seu ambiente esteja o mais limpinho possível. Então, uma boa limpeza no final de ano, assim, é pra dar aquele respiro, sabe? No ateliê, pra deixar assim tudo leve para começar, né, as atividades do ano que vai começar, que você vai planejar, como eu vou te explicar daqui a pouco também. Outra coisa, não só limpar, mas organizar, como eu falei. Tem caixas, coloque as coisas que você não está usando naquele momento, né? Esse é o nosso passo número 2 que eu queria te recomendar. Não tá usando agora? Guarda numa caixa, num lugar ali, numa gaveta, que você só tem material excedente, que você vai usar depois. Tem ferramenta misturada com cola, misturada com rolinho, misturada com pincel, lâmina. Gente, faça um pote para cada coisa, isso vai te facilitar muito. Sabia que quando eu termino alguma coisa aqui no meu ateliê, na mesa, na live, ou alguma peça que eu tô fazendo, alguma coisa sobre minha bancada, sabe como que eu arrumo a minha bancada? Assim, ó, eu vou fazendo assim. 1 minuto tá tudo guardado no lugar, porque eu tenho um lugar para cada coisa. Eu não deixo tudo esparramado aqui em cima, porque se eu deixar, gente, nunca mais volta, né? Então, eu tenho o lugar onde eu guardo as minhas massas, eu tenho onde eu guardo meus palitos, ó, eu tenho um lugar para guardar só palitos, eu tenho um pote só para guardar lâmina, eu tenho um pote só para as minhas réguas, eu tenho uma caixa só para ferramenta acrílica, eu tenho aqui na frente da minha bancada uma caixa que eu mandei fazer em MDF, que é super legal, é tipo uma colmeia. Ela é uma caixa comprida, fininha, tipo 15 por 90 centímetros ela tem. Ela tem 15 centímetros por 90 centímetros de comprimento, ela é toda com plaquinhas que vai dividindo, fazendo várias caixinhas nela. Então, ela serve para guardar, ó, uma parte eu coloco cola, na outra tem os cortantes, né, que é estilete, tesoura, o bisturi, né, que são as coisas que cortam. Aí na outra eu coloco ferramenta, que daí tem a micro retífica, tem a furadeira, manual, tudo mais. Tem uma que é só para guardar pincel, um buraquinho só para guardar pincel, outro só para guardar pinça. Que mais tem? Outra só para guardar coisas de metal, palitos de metal, canudo de metal. Outra só ferramentas de madeira, que são aquelas estecas de escultura. Numa outra tem só material de plástico, que são ferramentas plásticas, tipo essa aqui, ó, que às vezes a gente usa na técnica do estuque, por exemplo, né? Escovinha assim, que é de plástico. O que tá fazendo uma escova de bebê? Tem aqui, porque às vezes usa alguma técnica, tá? E uma outro buraquinho ali, eu coloco só rolinho. Então, tá, essa colmeia, ela tá toda dividida, em cada parte dela eu coloco uma coisa. Então, na hora que eu termino aqui, é só ajeito as coisas no lugar. Então, organização é muito importante. Organizar o seu ambiente é muito importante. Aí, do lado aqui, tem uma bandeja só com os insumos líquidos, que é vaselina, o gel, o mate, os pigmentos em pó, as coisas estão tudo ali certinho de um lado, aqui do outro lado os alicates, a minha água que eu deixo para limpar meus pincéis. Então, gente, organização, porque quando a gente começa a se perder em cima da bancada aqui, do que a gente está fazendo, onde estão as ferramentas, isso também atrasa, né, a nossa atividade, atrasa o que a gente tá para entregar, tá bom? Tudo organizadinho, limpo e organizado, vocês vão ver que já vai dar uma mudança assim na energia do ambiente do seu ateliê, você já vai ficar mais... Nossa, você entra assim, já tá mais gostoso para entrar, né, no seu espaço. Tem outra coisa também que é muito legal você ter, que eu faço assim, ó. Eu não compro daquelas muito grandes, porque ela ocupa muito espaço quando eu coloco em cima da mesa para trabalhar. As caixinhas de metais, essas caixinhas organizadoras aqui, ó, com os metais, eu coloco também todos eles separadinhos, tudo bonitinho, pra hora que eu preciso. Eu sei que tem uma que é só de base de brinco, tem uma que é só de metal, que não é... que é só argola. Aí, ó, gente, essa aqui eu sei que é tudo de aço inoxidável, porque eu escrevi aqui. Aqui eu só coloco coisa de aço inoxidável. Aí tem uma outra que é tudo também de aço, mas é argola. Aqui só tem argolas, ó. Nessa aqui só tem argolas. Então, também é de aço. Tá escrito aqui, aço inoxidável. Aí, tem umas outras de outras épocas que eu trabalhava com biju, que tem só coisas douradas e que são de bijuteria. Então, eu não misturo jamais. Por quê? Porque a gente tem que saber qual material tá usando em cada peça, né? Em cada coisa que você tá fazendo. Então, organização sempre vai ser importante. Não é só no artesanato, não é só na criação de bijus aí, de acessórios. Vai ser em qualquer coisa que você for fazer na sua vida, você precisa ter organização, né? E isso facilita muito o seu processo, tá? E aí, pronto, tá tudo limpo, bonito, cheiroso, organizado. O que nós vamos fazer ano que vem? Já pensou?
vai empreender, decidiu que vai trabalhar com Polymer Clay para empreender, a maioria das pessoas querem para isso. A maioria das pessoas querem transformar isso numa atividade de renda, numa oportunidade, né, para ter um dinheiro, né, para poder fazer suas coisas, para poder transformar isso realmente num negócio, não só numa brincadeira ou numa atividade para você desestressar, tá? Então, como é que a gente faz para o ano que vem ou para daqui a pouquinho começar a ser próspero aí na sua vida dentro do seu ateliê? A gente precisa se planejar, tá? E, gente, planejamento, ele vai dentro do ateliê ou dentro do seu estúdio, aí, como você preferir chamar, ele vai ter várias vertentes, tá? Vai ter planejamento para você comprar materiais, vai ter planejamento de ações de marketing, vai ter planejamento de coleção. Planejamento é uma palavra muito constante, tá? E você precisa ser consistente no seu planejamento para que ele realmente tenha lá na frente um resultado de sucesso. Primeira coisa que é legal você aproveitar primeiros dias aí do ano para você fazer é planejar suas ideias de coleção. Você já tá dominando o material, já sabe fazer, já tá voando, né? Já tá fazendo coisas legais? Comece a pensar, que coleção você vai fazer para esse ano? Conta para mim quem que já tá pensando em criar alguma coleção para 2023 e qual que é mais ou menos o tema. Se tem alguma ideia sobre isso, escreve aqui para mim. Cafezinho bom. Então, qual que é a primeira ideia dentro de planejamento de coleção? Gente, eu tenho um vídeo no YouTube que fala sobre isso, tá? Sobre como você planejar o seu ano para você criar. Mas, basicamente, você vai pegar as datas mais importantes do ano, as datas. Começa. Carnaval é legal para acessórios, você fazer coisa de carnaval, daí você pode usar plumas. Eu tenho um tutorial no YouTube que mostra como que você usa plumas, como é que você cola, como é que você junta plumas para fazer essas peças aí de carnaval, né? Que são umas coisas mais para festa, mais fantasia mesmo, né? Brinco com pluma grandona, colar, alguma coisa para cabelo. Então, carnaval é uma data legal. Depois vem Dia da Mulher. Depois vem Dia das Mães, se eu não me engano. Se eu estiver esquecendo de algum, me fala, tá? Depois vem Dia dos Namorados. Aí tem Dia dos Pais, você pode fazer aquelas pulseiras masculinas fininhas com fecho bonitinha também, Dia dos Pais. Depois eu acho que tem... Tô esquecendo coisa já, tá, gente? Tenho certeza. Mas tem Dia das Crianças, você pode fazer coleção especial para Dia das Crianças. Você pode fazer coleção especial. Que mais que vem depois? Tô esquecendo, eu tenho certeza, mas as mais fortes aqui. Natal, Réveillon. Tá? Essas são as datas mais fortes do ano para você já planejar com... Ó, elas têm um prazo aí legal de distância de uma para outra, né? Então você pode... Eu falei Dia da Mulher? Falei, né? Você pode criar coleções, ideias para essas datas específicas. Porque aí você já sabe como você vai trabalhar durante o ano e trabalha com antecedência. É importante por quê? Porque aí você sabe como se preparar em relação a materiais, em massa, atividades de marketing que você vai fazer, embalagem, como que você vai preparar, vai fazer alguma embalagem, algum brinde especial para uma data como o Dia da Mulher, por exemplo, tá? Então essas são ideias de ações, planejar ações para sua coleção. Então você planeja a coleção e já desdobra para outras ações que você vai ter que criar também, né? Muito útil, sabe o que é? Você ter um planner, uma agenda, né, pro ano inteiro, aqueles que você consegue abrir assim, ó, e tem a semana, você consegue ver a semana inteira, então você consegue colocar ali tudo que tá dentro da sua ideia de produção naquela semana, ou usar aí um painel aí no seu estúdio, um ateliê, para você colocando recados e anotando as coisas que você tem que fazer. Gente, tudo tem uma função um pouco administrativa também. Se você quer decidir transformar, se você decidiu transformar isso no seu negócio, você tem que ter essa visão empreendedora e o seu lado administrativo vai ter que aflorar uma hora, né? Seja lá na hora que você criar o teu MEI, para você empreender, emitir nota fiscal quando for solicitado, para você fazer a sua reserva, né, de recolher o valor lá para os impostos, para a aposentadoria, quem sabe aí no futuro. Então, tudo vai depender um pouquinho aí, vai te cobrar um pouquinho em relação à administração. É importante, né? Você ir aprendendo aos pouquinhos, mas ir colocando isso em prática. Porque o futuro cobra a gente das coisas que a gente não fez enquanto havia tempo, tá? E outra coisa que é importante também em relação ao planejamento aí desse ano... A menina tá chamando. Outra coisa importante é você planejar, como eu falei, se você planejou a coleção e vai planejar os materiais que você vai precisar para produzir essa coleção, os brindes e tudo mais, você também tem que planejar o marketing. Como é que vai ser as suas ações de marketing para 2023? O que você pretende fazer? Gente, hoje a gente tem aí redes sociais que nos ajudam muito, né? Que são as redes WhatsApp, o Facebook, o Instagram, né? Você pode utilizar também o serviço de
influenciadoras digitais, que é muito válido, vai te ajudar também a promover seu trabalho. Tem algumas que cobram mais, tem algumas que cobram menos. Descubra na sua cidade aí quem que é a pessoa que você acha que combina com o tipo de coisa que você faz. Chama para conversar. Pede para ela um material de referência com valores, ela vai te passar um material que explica certinho como que ela trabalha, como que funciona a divulgação, se é mensal, se é por postagem. Então, tem ações que você pode realizar e pode começar a trazer sua marca à tona. Além dessa, tem os eventos que acontecem na sua cidade, você pode descobrir como fazer parte desse evento, né? Tem, por exemplo, empresas que abrem seus espaços para você poder ir lá e apresentar os seus produtos no horário de intervalo lá das meninas. Então tem tanta coisa que dá para fazer. Eu sempre digo assim, comece a mexer os pezinhos, né? Coloca o pezinho na água. Quando a gente começa a mexer, gente, numa coisa, aquilo vai crescendo, tá? Então, assim, é seríssimo o que eu tô falando. Não é brincadeira, não é, é teoria da internet. Não, gente. É verdade, quando você está focada numa coisa e começa a trabalhar em cima dela, coloca lá, deposita 10, 15 minutos por dia para fazer um contato com uma empresa, para fazer o contato com uma loja, com um salão de beleza, onde você pode levar suas peças para vender. A coisa começa a se mexer, as pessoas começam a ficar sabendo, as pessoas começam a comentar, né? Começam a surgir oportunidades, olha, se aqui não dá, quem sabe ali. Então, eu fiz um treinamento esses dias muito legal, né? Esses dias eu falei que eu ia viajar. Eu fiz um treinamento e o professor falava assim: para cada sim, são 47, 48 nãos. Olha só. E eu garanto para vocês que pra gente é menos, tá? Não precisa chegar a 47, 48. Você não precisa fazer 100 visitas para você conseguir 2 lugares para você colocar os seus acessórios para vender. Eu tenho, por experiência própria, não é tudo isso, mas você consegue. Tá? Tenho certeza que você consegue. Só que tem uma coisa. Você tem que colocar o pé na água e o pé na rua, né? Pega suas coisas e vai fazer visita. Tem vergonha de ir, chegar com as suas coisas numa loja? Liga antes, conversa, manda foto, pede o telefone da gerente, manda foto pro WhatsApp. Olha, eu sou fulano, eu sou aqui da cidade, eu trabalho com acessórios exclusivos, faço peças únicas, originais, assim, assado. Posso te mandar umas fotos? O que você acha de a gente tomar um café para eu explicar para você como que funciona, como que eu faço essas peças, né? Eu faço todas elas modeladas uma a uma, eu vou te explicar como que funciona, levo algumas para você conhecer. O que você acha da gente marcar um horário para fazer isso? Então, assim, gente, tem formas de fazer contatos, visitas, marketing. Se você não tem dinheiro para fazer uma ação de marketing maior, mais violenta, vou dizer assim, faça o que estiver a seu alcance, mas comece. Porque tem uma coisa... tem uma coisa que tá dentro do negócio de empreender, gente, que é assim... Quando a gente se apaixona, a gente tem borboletas na barriga, né? Fica aquela coisa assim. Eu garanto pra você que se você quiser sentir sempre borboletas na barriga, empreenda. Porque vai ter sempre uma coisa que te faz levantar cedo no outro dia. Vai ter sempre uma coisa que vai te fazer pensar diferente. Vai ter sempre uma motivação pra você falar, poxa, mas eu posso fazer um pouquinho melhor, eu consigo fazer assim, eu posso tentar aquele contato. Então, empreender é uma coisa... Eu estava conversando com uma aluna até esses dias. Empreender é uma das poucas coisas que fazem a gente realmente sentir frio na barriga, borboletas na barriga, essas emoções que vêm junto com o processo de empreender, tá? Vale muito a pena, isso eu tenho para dizer para vocês. Você dizer, poxa, hoje eu fiz uma entrega, hoje eu consegui vender tantos X reais do meu trabalho, hoje eu consegui levar para uma loja super fantástica o meu trabalho e mulheres incríveis vão comprar e vão usar minhas peças, sabe? Isso, gente, é uma coisa assim que para quem faz com as próprias mãos é super realizador. Eu tive uma experiência esses dias, aqui eu tô falando das ações, né? Mas deixa eu dar um pitaco assim. Eu tive uma experiência esses dias muito interessante. Eu sentei para conversar na loja de uma pessoa muito querida, né? Sentei para bater um papo e tava conversando com uma pessoa e eu comecei a analisar. E ela começou a olhar as minhas peças no meu Instagram. Ela falou, entra aí, olha aí. E ela começou a olhar. E aí eu comecei a analisar o perfil daquela pessoa. E aí você começa a ver a reação da pessoa. Nossa! Que legal, que diferente, que bonito, que lindo. E você começa a ver o perfil da pessoa que gosta do seu produto, que gosta do que você faz, e você se realiza porque você sabe que é para aquele tipo de pessoa que você faz. E quando você descobre que aquela pessoa que está admirando o seu trabalho é
exatamente a pessoa para quem você pensava em criar, para quem você pensava em fazer suas peças, gente, não tem preço. Você fala assim, eu cheguei onde eu queria chegar, eu cheguei em quem eu queria chegar, tá? Outra coisa importante ainda, assim, dentro dessa coisa de fazer o marketing, de conversar, de levar. Acessa, me segue aí no Instagram, olha as minhas peças. Isso também é uma ação de marketing. Onde você sentar e você vir uma pessoa diferente, conhecer uma pessoa, mostra seu trabalho, né? Pergunte o que você faz, qual é a sua atividade. Vai trocando conversa, figurinha e fala para a pessoa conhecer o seu trabalho também. Isso é muito legal, tá? Dentro dessas coisas, né, da ação de marketing. Isso é muito, muito válido, tá bom, gente? E aí, além dessas coisas todas aí do marketing, tem também a questão de se preparar. Porque não adianta só a gente planejar um ano todo aí, né? Fazer um ano cheio de ideias e tal, e coloca no papel. Você tem que se preparar. O que é se preparar? É se organizar com antecedência para poder atender as demandas que o seu planejamento vai te pedir. Se eu decidir que eu vou fazer uma coleção de carnaval, fevereiro tem que estar pronta. Fevereiro tem que estar na rua, fevereiro tem que estar o contato feito com a loja que vai fazer vitrine de carnaval para eu colocar um colar numa roupa que a loja vai vender, né? Tem que estar lá na vitrine. Você vai lá na loja, você vai mostrar o seu protótipo das peças que você vai fazer para o carnaval e já vai tirar um pedido, né? E aí esse pedido, o que você vai precisar para fazer esse pedido? Precisa de plumas? Precisa de corrente? Precisa de cordão de algodão? Precisa de fecho especial, algum tipo? Prepare-se. Então, nesse momento que você vai sentar na sua primeira semana aí do ano para planejar todas essas coisas, você vai desdobrar suas ideias em muitas. E isso vai fazer com que você se movimente. E o movimento traz resultado. Água parada não vai trazer resultado. Dizem que a água parada é funda, mas às vezes ela pode ser rasa, não vai trazer resultado. Então, movimente-se, porque quando a gente começa a se mexer, começa a se movimentar, a gente começa a ver as coisas acontecendo em frente aos nossos olhos, porque a gente puxou o fio. Quando a gente puxa o fio, aí vem, gente, aí vem, tá? Você tem que puxar o fio, tá? E o que é se preparar? Decidir que eu vou fazer um planejamento para fazer a coleção de carnaval, como eu falei agora há pouco. Começa já para fevereiro. Quando que eu tenho que começar, Paty? Na primeira semana de janeiro você já vai desenhar, já vai fazer toda essa coisa do planejamento, da limpeza do seu ateliê, da organização e do planejamento que você quer para o ano inteiro e vai começar a se preparar para essa primeira coleção. Não precisa ser para todas, se prepare para a primeira. O que você vai precisar? Todo o material para fazer as suas peças, vai fazer o protótipo, vai para a rua, vai tirar pedido, vai pela internet, vai pelo WhatsApp, vai pelo Instagram. Depois que você fez toda essa parte de tirar o pedido, já sabe quantas peças, se você já tem todo o material que você precisa para aquela quantidade, mão na massa e vamos fazer as peças. Não tem? Então prepare-se. Faz a lista de material que você precisa para produzir, peça esse material e aí você começa a fazer. Se tiver como você começar a fazer coisas sem todo o material ainda, já comece, porque aí você tem mais chance de ter mais coisas prontas mais rápido e até oferecer para mais pessoas, né, para mais empresas ou colocar para mais revendedoras, por exemplo. Gente, outra coisa interessantíssima, tá? Dentro dessas ações de marketing que eu falei, né, dentro do planejamento, né, quais são as ações que você vai fazer? Você não vai usar as redes sociais? Você tem vergonha de ir para a rua, de bater na porta da loja e pedir um contato e fazer uma conversa com a gerente, oferecer? Coloque uma pessoa para fazer isso para você. Uma pessoa que já trabalhe com isso. Isso vai te ajudar. Porque uma pessoa que já revende bolsa, sapato, maquiagem, sex shop, lingerie, que é uma coisinha a mais para ela levar? Coisinha entre aspas, tá, gente? O que é um produto a mais para ela levar? Não precisa ser uma pessoa que vende tudo isso. Uma pessoa que vende a lingerie pode levar seu acessório. Uma pessoa que vende Avon perfume pode levar seu acessório. Talvez uma pessoa que vende maquiagem, que vende roupa, que vende sapato, pode levar seus acessórios. Pode levar amostras se você quiser atender pedidos também. Gente, então são várias ideias, várias sugestões que eu tenho para te passar para você fazer o seu 2023 começar a se movimentar, para suas energias de 2023 começarem a se movimentar, tá? Eu acho muito válido, como eu falei, quando a gente começa a puxar o fio da meada, a coisa vai, tá?
Olha só um exemplo da Maureen Nogueira. A Maureen falou assim pra mim esses dias, a gente estava conversando, esse foi um bate-papo que deve estar aqui, né, no meu feed do Instagram. Ela falou: Paty, meu café esfriou. Paty, eu só não faço mais live shop porque não tenho condições, capacidade de criar o suficiente para poder oferecer na live shop. Olha só, né? Então, chegou naquele momento, talvez ali dela que já deu gargalo. Talvez daqui a pouco ela está contratando uma pessoa para trabalhar junto com ela no ateliê para poder atender mais. Já vai dar uma oportunidade de emprego para uma pessoa, né? Já vai estar aumentando as perspectivas aí do negócio dela, vai poder criar mais e a marca dela vai crescendo cada vez mais, vai tendo mais visibilidade, porque quanto mais pessoas compram, mais pessoas ficam conhecendo. Quando eu falei que eu encontrei a moça na loja, a gente sentou para conversar e ela ficou olhando as minhas peças, nossa, e ela falando das minhas peças e eu olhando para ela, analisando a pessoa, né? Analisando as características mesmo, né? O jeito de se vestir, de se comunicar, o perfil da minha cliente. Ela tinha exatamente o perfil da pessoa que eu busco. Quando a gente vê isso, é porque, como eu falei, a gente já chegou onde queria. E quando você vê outras pessoas comprando o seu produto, quer dizer que são outras pessoas que têm o mesmo perfil. E normalmente as pessoas andam com pessoas parecidas. E isso vai se disseminando e você vai criando redes que vão trazendo mais clientes para você. Isso é muito legal, gente. É movimento. A gente precisa se mexer. A gente precisa romper a bolha do ateliê, abrir a porta e ir atrás do que realmente a gente quer. Mas se você só quer para relaxar, por terapia, para ter uma atividade aí para você fazer em casa com as suas filhas ou com as suas netas, ou por hobby, ou por, como eu falei, terapia ocupacional. Às vezes a gente tem alunas no Clube da Massa que começaram a fazer por terapia por uma questão de saúde, para as mãos e tal, e hoje está fazendo peça para vender. Então, assim, não tem problema nenhum, né? Cada um escolhe para que decide, para que quer fazer. Mas eu vejo que uma demanda muito grande para empreender existe e pode ser a sua virada de chave para 2023. Tá bom, gente? Vamos ver aqui como é que nós estamos aqui de hora, que eu nem vi que horas são. Olha, já é 11h04. Ai, 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 tchururu, né, gente? Tchururu, tchururu. Tereza Maria. Oi, Tereza. Tereza, nossa membro do clube lá de Portugal. Paty, obrigada por ter conhecido. Desejo-vos para si, para as meninas e maridão, que 2023 traga tudo o que vocês desejam. Ah, obrigada, Tereza, querida. Bom dia, comprei todo o material, mas não consegui ainda começar. Espaço terapêutico da Paiva. Me chama, se você precisar de ajuda a gente conversa, tá bom? Paiva deve ser o seu sobrenome, né? Eu tenho certeza que você vai se apaixonar, tá? Gente, vocês viram que hoje eu nem fiz tira dúvidas de perguntas, né? Porque o tema de hoje é mais relax. Quer dizer, não é relax, né? É um tema importante. Mas eu deixei as perguntas pra gente continuar. Eu respondo lá nos directs, tá? Pra gente bater esse papo mais focado aqui hoje. Eu ainda vou começar a aprender. A Maria Creative Handmade. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Boa tarde, não deve estar aqui. Ah, quem que é? A Carla. Artista Assis Francisca. Que legal. Ó, gente, que fofo. Aproveitar, né? Para desejar para vocês aí que o ano que vai começar seja abençoado, frutuoso, cheio de realizações. E assim, gente, realização pra gente, né? A gente fica pensando, eu tô mexendo aqui pra ver as outras mensagens, tá? Amor, saúde, paz, família, né? Que a gente tenha tranquilidade aí no nosso país, que o nosso país fique em paz nesse ano, né? Que o mundo todo tenha tranquilidade, que a gente consiga realizar os nossos desejos, os nossos sonhos e tudo. Mas também a gente quer realização pessoal no sentido de nos sentir realizadas como pessoas, como profissionais, né? Como designers, como artistas da cerâmica plástica, do polymer clay, ter o nosso trabalho reconhecido, né?
E eu desejo muito isso para vocês em uma quantidade assim gigantesca. Que 2023 venha muito colorido, venha com muita coisa boa. Que você se mexa, que você se movimente, que você coloque a mão na massa, que você entenda, tá? Que você absorva, que você aprenda, que você consiga criar coisas incríveis. Que me mande muitas fotos, porque eu amo ver as fotos das peças, né, das criações. Juro pra vocês que até hoje eu nunca recebi uma foto repetida de uma pessoa que fez uma peça igual a de outra pessoa, tá? E isso, assim, pra mim é realizador demais, tá bom, gente? Que o nosso ano novo seja maravilhoso. Tem um recado pra passar pra vocês, que hoje nós temos a nossa live do YouTube, tá? Vai ser hoje às 19 horas, amanhã não teremos nossa live, estamos saindo de férias, tá? E na próxima semana, eu acredito que sim, que vai estar tudo certo, tá bom? Então é isso, que 2023 venha maravilhoso, que você consiga seguir os passos aí, limpar, organizar, planejar e preparar o seu 2023, que são esses 4 passos que podem te trazer muito sucesso, né? Fazer as suas energias aí circularem pelo seu ateliê, as suas energias boas, as suas expectativas maravilhosas, tá bom, gente? Para vocês, que tudo corra muito bem e que as festas sejam tranquilas e abençoadas aí com a sua família e com seus amigos, tá? Um beijo, fiquem com Deus. E hoje à noite a gente tem live lá do YouTube e a gente se vê. Tchau, tchau, gente. Obrigada pela companhia.